Nós estamos na campanha 40 dias com propósito. Quem está firme na campanha, levanta o braço. Aê! E aí continue na sua leitura do livro, no seu GA, memorizando os seus versículos e para você chegar ao final dessa campanha e estar descobrindo os propósitos de Deus para a sua vida. Nós vimos lá o primeiro propósito que Deus tem para nós nessa leitura, nessa campanha, que a nossa vida, ela existe para agradar a Deus, fazer Deus sorrir. Esse é o propósito número 1 que nós aprendemos. E o segundo propósito é que você foi feito para fazer parte da família de Deus. Você precisa estar enturmado nessa família. E o terceiro propósito, que nós já vimos, é que Deus, além de nos ter feito lá no início a imagem e semelhança dele, ele deseja, o propósito dele é que cada um de nós se pareça com Jesus. Se pareça no caráter, no jeito de ser, nos relacionamentos, como lidar com situações difíceis, como lidar com uma ofensa grave, né? Então Deus quer que a gente pareça com Jesus no coração, em ter um coração quebrantado. E hoje, então, a gente vai estar falando sobre o quarto propósito, que é Deus, ele nos moldou, ele nos salvou para estarmos engrenados nessa família, ou seja, para estarmos servindo. O propósito de Deus é que a gente sirva, que a gente se doe. Então, Deus tem esse propósito para nós no corpo de Cristo, que além de fazer parte dessa família, além de agradar a Ele, se parecer com Jesus, é que a gente seja ativo nesse corpo. Cada um de nós tem um propósito. Você vê na Bíblia Deus comparando a igreja dele com um corpo humano, onde cada órgão, cada parte desse corpo tem uma função. E você viu aqui no fantoche também, naquela construção, cada ferramenta tem a sua função, o seu propósito. E no corpo de Cristo é assim também. E nós queremos descobrir isso. Qual é o propósito de Deus para nós no corpo? Qual é a nossa função no corpo de Cristo? Você viu aqui que o trabalho pode ser bem difícil na história do fantoche se você não usar as ferramentas corretas. Você vai estar com uma missão de derrubar uma parede. Se você usar uma chave de fenda para isso, vai ser bem difícil. Mas se entregarem uma marreta ou uma britadeira, você vai conseguir fazer isso. E então, não existe um trabalho muito difícil. O que existe será que a gente está usando a ferramenta certa para fazer esse trabalho? E no corpo de Cristo é assim. Quando a gente encontra o nosso propósito, a gente descobre o nosso dom e a gente está usando a ferramenta certa para fazer aquele trabalho, com certeza se torna muito mais produtivo e o resultado será melhor. Então nós vamos ler alguns versículos aqui. Deus nos salvou para fazermos boas obras. Efésios 2:10 diz assim: nós somos criação de Deus, realizada em Cristo Jesus, para fazermos boas obras, as quais Deus preparou antes para nós a praticarmos. Deus te salvou, não é para Ele te levar para o céu de imediato. Deus nos salvou e nos deixou aqui, nesse mundo. Agora a gente tem um trabalho a fazer. É isso que esse versículo diz. E esse trabalho se chama boas obras.
atos de amor, atos de serviço. A Bíblia, no original, a palavra serviço está relacionado a ministério, por isso que a gente chama de ministério aqui na igreja. São as diversas oportunidades de servir que nós temos. Nós temos mais de 50 oportunidades de servir. Inclusive foi anunciado aqui algumas oportunidades hoje que nós temos, se você tiver disponibilidade. Mas todo ano a gente abre todos os ministérios, que é em novembro, você já guarda essa data aí. Em novembro a gente começa a divulgação dos ministérios. Então, todos os ministérios estarão disponíveis para as pessoas se inscreverem. Aí é feita a seleção, é feito o treinamento e começa lá, final de fevereiro, fevereiro ou março? Março, né? Isso. Março a gente inicia o novo período de ministério, mas já foi todo mundo selecionado, treinado, né? E normalmente a gente faz esse treinamento em fevereiro. Então, é assim que funciona a igreja. Mas hoje, eu gostaria de servir. Tem sempre oportunidade para você servir. Então, você já pode entrar no site ali, você pode servir em alguns ministérios que tem disponível hoje para você servir. Então, Deus, Ele te alcançou, Jesus entrou no teu coração, agora, não é para te levar para o céu de imediato. Alguém quer ir para o céu agora? Hein? Quem quer ir para o céu agora? Levanta o braço. Ninguém. Então você quer ficar aqui por enquanto, né? Só quer ir quando Jesus chamar, né? E quem quer ir quando Jesus chamar agora? Tem gente que não quer ir nem quando Jesus chamar. Não, Senhor, não me chama agora não, que eu quero ficar mais um tempo aqui. Mas ou Jesus vai nos chamar, ou Ele vai vir buscar a sua igreja. Mas até lá tem um tempo. Glória a Deus por isso, porque a gente tem como curtir esse Jesus agora na nossa vida aqui. E ter uma nova vida, uma vida abundante, uma vida com Cristo, uma vida transformada. Agora, como que a gente vai viver esse tempo aqui? Esse é o propósito de Deus para nós. Deus quer que você viva para engrandecer Ele, para agradar a Ele. Deus quer que você faça parte dessa família. E Deus quer que você se pareça com Ele, que você dê uma contribuição com a sua vida nessa família que é a igreja. Então, Deus não te chamou agora, Jesus não entrou no teu coração para você ser um espectador em todo esse processo. Ele quer então que você se envolva. Diga, envolva. Que você realmente faça parte da família e que você agora dê uma contribuição com a sua vida. Você que é parte do corpo de Cristo. Não se entende a palavra cristão sem servir. Porque o cristão já se subentende que ele é um servo de Deus. Antes de ser servo, a gente sempre lembra que ele é filho. Nós somos filhos por adoção em Cristo. Mas somos servos também. E então, nós precisamos ter esse entendimento. Um outro versículo aqui. Deus não vai esquecer do seu trabalho. Deus não é injusto, Ele não se esquecerá do trabalho de vocês e do amor que demonstram por Ele. Diga, Deus nunca esquece do que eu faço para Ele. Meu irmão, Deus não esquece, pode ter certeza disso, a Bíblia diz isso, nos garante isso. Um outro versículo, o seu trabalho não será inútil. Não existe trabalho importante ou menos importante para Deus tudo é importante. Tudo para Deus tem valor, ele não é igual ao ser humano que tem uma tendência de achar que um trabalho é melhor ou mais importante que o outro. Não é assim para Deus. Para Deus tudo é importante no corpo de Cristo. Tudo que a gente faz. Pode ser que tenha um trabalho que seja mais simples e outro um pouco mais complexo, mas Deus trata igualmente
todos. Todos são importantes, não existe um com mais valor do que o outro. Sejam sempre dedicados à obra do Senhor, pois vocês sabem que no Senhor o trabalho de vocês não será inútil. A Bíblia diz que Deus vai honrar o seu trabalho. Aquele que me serve, meu Pai o honrará. Então, tudo que você faz para o Senhor, Ele vai honrar você. E quando Deus honra, meu irmão, é melhor do que a honra humana, o reconhecimento humano. Deus usa pessoas para nos honrar. É assim que Ele faz também. Alguns obstáculos para servir, que às vezes algumas pessoas até comentam, outras em atitudes. Primeiro, o egoísmo. A pessoa querer pensar só nela. A Bíblia diz que cada um cuide não somente dos seus interesses, mas dos interesses um dos outros. Perfeccionismo é a pessoa querer sempre a situação, o momento perfeito, tem que estar a situação perfeita, tudo perfeito para ela poder servir. Ou seja, eu servirei somente se tiver condições ideais. Não é assim. Às vezes Deus vai nos dar uma oportunidade para servir e a gente tem que aproveitar. Não é a condição ideal, mas Deus vai transformando no decorrer. Eu já vi gente comentando assim: parece que essa igreja não precisa de mais ninguém para servir. Parece que está tudo tão ajustado, tudo tão organizado, que não precisa de mais ninguém para servir. Isso não é verdade. A gente tem várias necessidades e oportunidades ainda para servir. Não sinto vontade de ajudar. Não quero compromisso. A Bíblia fala isso, que Deus ele nos compara com o relacionamento conjugal. O relacionamento de Deus com as pessoas é muito semelhante. Imagina você vai se relacionar com alguém, casar com uma pessoa, e vamos supor que essa pessoa fale assim: olha, eu caso contigo, mas eu não quero nenhum compromisso com você. Eu quero continuar na minha vida de balada, solteiro, quero viajar, quero fazer só o que eu tenho vontade. Você casaria com essa pessoa? Sim ou não? Não. Espero que não. Né? Só alguém assim, muito desesperado, ou então o cara não bate muito bem. Por que a gente às vezes quer fazer isso com Deus? Senhor, quero receber só as bênçãos e tal, quero ir no culto de vez em quando, mas não quero um compromisso contigo não. Eu faço só o que eu tenho vontade. Por isso que Deus, você vê lá em Efésios 5, Deus comparando o relacionamento de Cristo com a igreja com um casal. Ele fala que é um mistério profundo. É um relacionamento de amor, de aliança, de compromisso. Sim, Deus nos aceita do jeito que a gente é. Ele quer que a gente entregue a nossa vida totalmente a Ele. E Ele então, Ele fala: tudo bem, eu te aceito, mas você tem um compromisso comigo. Um compromisso de me prestar contas, né? E deixar que eu transforme a sua vida. A gente vê também gente esperando demais ser reconhecida ou ser chamada. Não, você precisa ir tomar a iniciativa. E não, eu quero servir e eu vou me inscrever no ministério e a gente sabe que às vezes a pessoa está chegando, ela está numa fase de transição, isso é normal, né? E você vai se adaptando, conhecendo a igreja, mas vai chegar o momento então que você precisa realmente se envolver. Servir, um dos segredos para prosperar. Você quer servir? Sim ou não? Você quer prosperar? Quem gostaria de ser uma pessoa próspera? Levanta o braço. Então eu vou dar o segredo para você aqui.
segredos para a gente ser próximo. Está aqui, a Bíblia nos fala isso. Está relacionado ao servir. Então você precisa, primeira coisa, servir como Jesus. Você quer crescer com Deus? Quem gostaria de crescer com Deus? Então você precisa ser servo. Se você não for servo, foi o que aconteceu com a mãe dos filhos de Zebedeu, que a Bíblia fala, que é Tiago e João. A mãe desses dois discípulos, chegaram para Jesus, nessa passagem de Mateus 20, e falaram: Senhor, quando o Senhor chegar lá no céu, gostaria que meus filhos tomassem um lugar de honra, um sentasse à sua direita e o outro à sua esquerda. E Jesus falou: você não sabe o que você está pedindo. Podem eles beber do cálice que eu vou beber? E Jesus falou: olha, vocês estão com um pensamento como o mundo pensa. Eu vou dizer para vocês como que funciona no reino de Deus. Se você quiser, aí ele cita esse versículo, se tornar importante, você quer ser importante, você quer ser reconhecido, você quer ser exaltado, você quer tomar lugar de honra. Então você precisa ser servo. Como quem? Como o Filho do Homem, que não veio para ser servido, mas para servir da sua vida em resgate de muito. Jesus fala: me imitem como eu fui servo. Se a gente quiser crescer, se a gente quiser ser honrado por Deus, a gente vai precisar ser servo. Segundo, servir a Deus significa servir aos irmãos. Digo-lhes a verdade, o que vocês fizeram a algum dos meus menores irmãos, a mim o fizeram. Em que momento Jesus falou isso? Ele falou que quando ele vier da sua glória, buscar a igreja, ele vai separar as ovelhas dos bodes. Vai colocar as ovelhas à direita, e tem ovelha aí? Quem é a ovelha aqui? Vou perguntar de novo. Quem é a ovelha de Jesus aqui? Isso. Vocês vão ficar à direita. Quem é bode? Não levanta a mão, por favor. A nossa oração é que você se transforme em ovelha, porque ovelha é de Jesus. Ovelha conhece a voz do seu pastor. Nosso pastor, né, é Jesus Cristo. A gente conhece a voz dele e a gente segue esse Senhor. Bode é rebelde, bode não segue ninguém. Bode é a coisa mais difícil de cuidar no rebanho. Sabia disso? Por isso que a Bíblia compara isso. Aí Jesus fala: olha, vou colocar as ovelhas à direita, os bodes à esquerda, e ele então, ele começa a falar o que ele vai fazer, né? Ele vai, olha, venham para um reino que eu tenho preparado para vocês e tal, e vai ser um local fantástico. Ele está falando para onde vai levar a igreja, as ovelhas. Esse é o grande propósito de Deus, é a eternidade. Estar com a família dele lá. Esse é o propósito final de Deus. Vai ser um reino maravilhoso, um lugar especial, onde não vai ter mais choro, nem ranger de dentes, nem tristeza. Não vai ter lágrima. Você não vai precisar chorar lá. Só rir. Só vai ter riso, né? E esse é o céu, é a eternidade, né, que Deus tem preparado. Aí ele começa a falar: olha, porque eu tive fome e vocês me deram de quê? De o quê? De comer. Tive sede e me deram de necessidades básicas. Olha só o que ele vai falando. Precisei de roupas e vocês o quê? Me vestiram. Me deram roupas. Estava doente
vocês cuidaram de mim. Estava preso, vocês me visitaram. E ele foi então, e as ovelhas ouvindo isso, e ele falou: pois é, vocês fizeram tudo isso. E as ovelhas falaram: Senhor, mas quando que a gente te viu assim? Com fome, com sede, preso, doente. Quando que a gente viu o Senhor assim, nessas condições? Aí Jesus repete esse versículo aqui para eles. Jesus declara isso. Digo-lhes a verdade. O que vocês fizeram a algum dos meus menores irmãos, a mim o fizeram. Esse é o fundamento do servir, segundo Jesus. O servir é você fazer algo para as pessoas. Por isso que o ministério na igreja, tudo é para fazer algo para alguém. Nós temos um grupo aí, você viu aqui a feijoada. Aquilo foi iniciativa de um grupo. Um grupo que teve a ideia para ajudar uma família do grupo, que está vivendo um momento difícil, aí as pessoas estão se mobilizando para fazer algo, vão ter um trabalhão, gente está doando lá os alimentos, tem gente que vai cozinhar, vai dar um trabalhão, para quê? Para fazer um bem para alguém, para abençoar alguém, para ajudar alguém que está vivendo um momento difícil financeiro. Agora, isso vai dar trabalho, isso vai exigir da gente. Todo ministério na igreja tem esse propósito de servir. Você vê lá o berçário, você vê o estacionamento, você vê aquele que está ensinando criança, você vê o pessoal da música, esse pessoal ficou treinando ontem à tarde aqui para cantar, para te ajudar a cantar, para você poder cantar junto. O pessoal do fantoche ficou treinando aí algumas semanas, produziram essa peça para mostrar para a gente como é importante a gente usar a ferramenta certa, o dom que Deus tem dado para nós, para a gente edificar o corpo de Cristo e a gente abençoar. O dom é sempre para cumprir um propósito de edificação dos outros, do bem comum, é sempre para o bem comum. Isso é ministério na igreja, é fazer coisas para os outros. Por isso que o primeiro versículo que a gente leu lá, Efésios 2:10, Deus fala que nós somos criaturas salvas em Cristo para fazermos boas obras. Tem gente que não entendeu isso ainda. Tem gente que faz a coisa acontecer lá fora. É ativo, é dinâmico, produz grandes trabalhos. Quando chega no corpo de Cristo, não produz nada. Não edifica a igreja de Cristo. Por que acontece isso? É uma coisa que você, de repente, você está vivendo isso, você precisa perguntar para Deus. Será que você já está num nível de compromisso com Ele, de aliança com Ele, de entender, Senhor, eu faço parte dessa família, do corpo de Cristo. Senhor, eu sou capaz de produzir lá fora também, fazer as coisas acontecer. E eu gostaria de fazer isso também, Senhor, no corpo de Cristo, na sua família, para abençoar o teu reino, a expansão do seu reino. Talvez o reino não esteja expandindo ainda como deveria, porque você não está fazendo a sua parte. E aí, sabe o que acontece? Sobrecarrega alguém. O serrote ali começa a ter que fazer o papel do martelo. No corpo de Cristo, se a gente tiver todo mundo usando o dom que Deus deu, a gente vai revolucionar a obra de Deus, vai ser um avivamento só. E glória a Deus, porque aqui na igreja muita gente já trabalha. E alguns pastores, quando vêm aqui, eles ficam impressionados com a igreja. Como tem pessoas ativas e voluntárias e servindo. Mas essa palavra é para todos nós, não é para a gente ter só um grupo ativo e um grupo espectador. 3. Use o seu dom, cada um exerce o dom que recebeu para servir aos outros.
Olha só, é para servir o dom que Deus me deu, não é para mim. Diga assim, o dom não é para mim, é para o meu irmão. Deus faz isso de propósito. E a Bíblia diz isso, né? Frisa isso. 4. Você quer prosperar servindo, você precisa saber que tudo que você fizer, é um versículo que a gente repete muitas vezes. Tudo que você fizer, faça de coração, como para o Senhor e não para os homens, sabendo que receberão do Senhor a recompensa da herança. Ou seja, você não tem patrão humano, teu patrão é Jesus. Aquela pessoa que ali está te liderando ou está te chefiando, ele é um instrumento de Deus para cumprir um propósito. Mas o teu patrão final mesmo é o próprio Deus. Tudo que você fizer é como se fosse para o Senhor e não para aquela pessoa. Isso quer dizer o quê? Que nós temos que fazer tudo com o coração e bem feito. Porque, na verdade, tudo é para Deus. E quando Deus percebe que a gente está fazendo de coração, o que ele faz? Ele fala, a recompensa é minha. Né? É o que Deus ensina para nós aí. 5. Faça, se você quer prosperar como servo, faça mais do que é pedido. O servo inútil, ele só faz o que é ordenado. Assim também vocês, quando tiverem feito tudo o que lhes for ordenado, devem dizer, somos servos inúteis, apenas cumprimos nosso dever. É aquela pessoa que só faz o que manda. Não, mas tem oportunidade para fazer algo a mais. Não, ninguém mandou fazer aquilo ali, eu só faço o que manda, né? o que é pago, que eu estou sendo pago, ou então o que é a minha missão, ou a minha função. Não, mas tem oportunidade para fazer, ir além um pouquinho. Por isso que Jesus falou, olha, quando te pedirem para andar 1 milha, ande quantas? Ande quantas? 2. Vá além, esse é o princípio de Deus. Quando a gente vai além, a gente desperta não só em Deus, por causa dessa proatividade, dessa disponibilidade e desse amor pela obra, desse coração pela obra, mas a gente desperta o coração de Deus e de pessoas. E aí Deus começa a honrar você, porque você foi além. São princípios que Deus nos ensina. Princípios que fazem os céus se abrirem para nós. Agora, se a gente começar a quebrar princípio de Deus, sabe o que acontece? O céu se fecha. A bênção de Deus, não, o sobrenatural de Deus não acontece. 6, e a gente já está terminando. Caminhando para terminar. Seja fiel, ou seja, o que você pegar para servir, para fazer, você precisa ser fiel, você precisa ser responsável, você precisa ser zeloso, cumprir aquilo que você prometeu, além de fazer com o coração, fazer com excelência, fazer o melhor que você pode fazer. Às vezes as pessoas falam aqui na igreja, essa igreja é muito organizada, tudo é feito com muita excelência, glória a Deus por isso. Mas isso não é mérito só meu, ou da Claudinha, ou da equipe da liderança, é de todos que estão envolvidos nesse trabalho. Você viu aqui o testemunho da Mari? Nada aconteceu. Quantos anos tem aqui? Eu acho que uns 10 anos, né, Claudinho? Esse nada aconteceu são anos que a gente está ensinando, né? E as pessoas aprendendo. Olha, quando a gente terminar algo, um ministério, a gente tem que deixar, né, como se nada tivesse acontecido ali, tudo arrumado, tudo organizado, porque outra pessoa vai chegar para utilizar aquilo ali. Deus vai começar a ver a nossa fidelidade, não é quando a gente está na frente dos outros, é quando a gente está sozinho. Fidelidade está relacionada a caráter.
está relacionado à honra, honrar a Deus com o propósito que Ele tem para nós. Esse contexto aí, de Mateus 25, 21, onde Ele diz, muito bem, servo bom e fiel, você foi fiel no pouco, eu porei sobre o muito. É o contexto da parábola dos talentos. E ali aquele Senhor é o próprio Deus, que Ele vai para uma viagem e Ele então distribui recursos para os seus servos, aqueles talentos, né? E Ele distribui segundo a capacidade de cada um, e aqueles servos somos nós. Um servo recebeu 5, o outro recebeu 2, e o outro recebeu 1, e o Senhor falou, olha, eu vou fazer uma viagem, é o próprio Jesus, mas vou voltar para prestar conta. Jesus, Ele vai voltar para prestar conta dos talentos que Ele nos deu. E diz a parábola que esse Senhor voltou e foi cobrar de cada um os talentos. O que ganhou 5, recebeu 5, ganhou mais 5, e ele deu parabéns ao Senhor e falou, muito bem, servo bom e fiel, foste fiel no pouco, sou muito te colocarei, entra na alegria do seu Senhor. Aí foi falar com o que recebeu 2, e ele ganhou mais quanto? Quem é que lembra? Hein? Mais 2, né? Aquele que recebeu 5 ganhou mais 5, e o que recebeu 2 ganhou mais 2, e o Senhor deu parabéns para ele, muito bom servo, bom e fiel, foi fiel no pouco, sobre muito te colocarei, entra na alegria do seu Senhor. Aí chegou a vez daquele que recebeu 1, e então o Senhor perguntou, cadê o seu talento? Ah, eu enterrei esse talento, não fiz nada com ele, porque eu tive medo. Você teve medo, né? E Deus, o Senhor se indignou com aquele que recebeu o presente, recebeu o talento, recebeu o recurso, que na verdade não era dele, era do Senhor, para usar em favor do Senhor, e ele enterra por medo, né? E o Senhor, a decisão final dele foi, tira então esse talento do que tem 1, porque até aquele que tem pouco e não usa, não sabe usar, vai ficar com menos ainda, e aquele que tem mais e soube usar, vai receber mais ainda. Tire o talento desse que recebeu 1 e entregue àquele que tem 5 e ganhou mais 5. Então você vê, na verdade é Jesus, o Senhor, e nós somos essas pessoas que recebemos os talentos, os dons, para a gente servir, para a gente abençoar o corpo de Cristo, para a gente abençoar o reino de Deus. E para a gente encerrar, se você quer prosperar como servo de Deus, sirva com alegria e gratidão. Salmo 100 é um salmo muito legal que fala da gente servir ao Senhor com alegria. Não com aquele peso, aquele fardo, aquela tristeza, mas servir com alegria. E o Salmo 50 diz, quem me oferece sua gratidão como sacrifício, honra-me. Porque vai ter momento que a gente vai servir com sacrifício, por compromisso, porque você empenhou a sua palavra e você empenhou um compromisso. Vai ter um momento que o inimigo vai querer te desanimar, o inimigo vai querer que você pare de servir, aí você vai ter que usar o recurso, Senhor, eu não estou com vontade, mas eu vou sem vontade a si mesmo, porque eu vou por causa do meu compromisso, da minha aliança, em gratidão ao Senhor. Agora, por que gratidão? A gratidão, sabe por que é? Por aquilo que Jesus fez por nós. A gratidão porque Ele nos amou e se entregou por nós. A gratidão por aquilo que Ele já fez e transformou a nossa vida nesse mundo. A gratidão porque um dia estaremos na eternidade com Ele. Gratidão, nós servimos a Deus, honramos a Deus por gratidão, por aquilo que Ele fez na cruz,
por aquilo que ele tem feito e ainda por aquilo que ele vai fazer. Você lembra lá dos leprosos, em Lucas 17? 10 leprosos foram até Jesus implorando a cura, né? E Jesus falou para eles: vão e se apresentem ao sacerdote, porque o sacerdote é que atestava a cura e podia liberar aquelas pessoas para não viverem isoladas e passarem a conviver na comunidade. E os sacerdotes falaram: como? A gente ainda não foi curado? Jesus falou: apresentem ao sacerdote. E no caminho eles foram curados. Tem situações que Deus vai fazer o milagre na tua vida no caminho, mas você precisa obedecer primeiro. O milagre de muitas pessoas não acontece na hora que a pessoa quer orar, quando ela pede para Deus, não. É no caminho, quando você está no caminho para obedecer a Deus. No caminho, aqueles homens, de repente, foram curados. E imagina só o que cada um fez. Se fosse você que fosse curado no caminho de uma lepra, uma doença de morte terrível, longe da sua família, né? Longe da convivência com pessoas, com aquelas pessoas que você mais ama. Aqueles homens debandaram, cada um foi para a sua família, foram curtir aquele milagre, e teve um só que voltou até Jesus para agradecer. Gratidão, né? E Jesus perguntou para ele: cadê os outros? Não eram 10? Só você voltou? Era um samaritano. E Jesus falou: você agora tem a cura física, mas você também tem a salvação, né? Que é muito melhor. A gratidão, meu irmão, é um sinal de salvação. Nós fomos alcançados por esse evangelho. Nós temos que lembrar a todo tempo que nós éramos trevas e fomos resgatados para um reino de amor e de luz em Cristo. E sabe por que nós servimos? Por causa disso, por aquilo que Jesus fez por nós. Amém? Vamos ficar de pé. Duas perguntas eu quero fazer para você. E essas duas perguntas eu creio que Deus vai fazer para nós também. O que você fez com o meu filho Jesus, quando você ouviu e entendeu o que ele fez por você na cruz? Você creu, você se entregou, você o aceitou, você convidou para ele ser o seu Senhor. E a outra pergunta que Deus vai fazer para nós: o que você fez em favor do meu reino com o que eu te dei? O que você fez pela minha igreja com os talentos, com os dons que eu te dei? Eu gostaria de dar oportunidade para você renovar o seu compromisso de servo. Lembrando que antes de ser servo, você é filho de Deus. Mas você é servo. E um compromisso de servo é: Senhor, eis-me aqui. Usa a minha vida como o Senhor quiser. Gostaria que você renovasse esse compromisso. Você que já fez um compromisso e já tem esse compromisso com o Senhor. E você que ainda não fez esse compromisso de ser um servo, não um servo espectador, mas um servo que se envolve, um servo comprometido. Se você não fez esse compromisso, eu gostaria de chamar você a esse compromisso hoje. Se você deseja no teu coração tanto renovar o seu compromisso, como declarar para o Senhor: Senhor, eis-me aqui, usa a minha vida como o Senhor quiser, faz o que quiser com ela, Senhor, porque eu sou o teu servo. Se você deseja isso, levante sua mão bem alto. Isso, bem alto mesmo, não tenha vergonha.
Fala, Senhor, eis-me aqui. Pode repetir. Fala, eis-me aqui. Usa a minha vida como o Senhor quiser, porque eu sou o teu servo. E eu quero ser um servo próspero em tudo que eu fizer. Amém. Pai, obrigado, Senhor, pela vida dos nossos irmãos que estão hoje aqui, fazendo esse compromisso, essa aliança contigo. Nós queremos ser servos abençoados, prósperos, comprometidos com o teu reino, Senhor. Nós entendemos esse propósito que o Senhor tem para nós. E nós agradecemos pelo privilégio que nós temos de servir, de estarmos comprometidos em abençoando vidas, em edificando a tua igreja, o corpo de Cristo. Obrigado, Pai, por isso, em nome de Jesus. Amém.